Eu li, inclusive, que você atuou com relação a implantes de silicone das pessoas travestis e trans que precisaram se submeter a isso num sistema de saúde que muitas vezes é o caminho que elas percorrem, fazem procedimentos que às vezes não são seguros para elas. E hoje em dia a gente tem até ambulatórios especializados, né, na transição e ajudar com acompanhamento multidisciplinar. Mas eu queria ouvir um pouquinho mais também da sua experiência com relação a isso, procedimentos para as pessoas lidarem melhor com o corpo e se aceitarem, se sentirem mais empoderadas. Assim, como foi a sua experiência nisso, nesse período? Olha, eu demorei bastante para fazer procedimentos cirúrgicos. Eu acho que os procedimentos para a população trans travesti são diferentes, assim. Eu acho que estão para além de uma questão da estética. Eu acho que é uma questão de saúde mental mesmo, de qualidade de vida, de qualidade sexual, de pertencimento. Não é meramente estético como é para a grande maioria das pessoas. Porque ali está colocado também a afirmação do gênero determinada daquela pessoa, né? Então, a mastectomia, o implante mamário, ou qualquer tipo de mudança, muitas vezes, que as pessoas trans optam, elas têm muito mais uma relação com a saúde mental e a qualidade de vida delas, para que elas possam andar nas ruas, para que elas possam se sentir respeitadas, para que elas possam se sentir validadas. E mesmo assim, isso não vai garantir nada, porque a transfobia, ela é algo assustador. A gente vai recorrer com as pessoas chamando as pessoas pelos pronomes masculinos, desrespeitando a identidade de gênero e etc. Porque é uma questão de estrutura, é uma questão de olhar da sociedade sobre aquele corpo. E aí as pessoas passam por esses procedimentos como, de fato, uma necessidade de afirmação. O que também tem uma questão de embelezamento. A gente vai se embelezar, a gente vai se fazer. Mas eu demorei pela minha história, eu demorei pela dificuldade de acesso. E depois fui acessando esses lugares, entendendo que trazem alguns tipos de confortos que são... E aí a gente entra na discussão até mesmo do SUS como um local que ofereça esse tipo de atendimento para essa parcela da população. Porque não é só uma questão estética, é uma questão de conforto mesmo da própria identidade. Então, por exemplo, a utilização de silicone ou a retirada dos seios nos casos dos meninos trans, isso traz uma qualidade de vida, isso traz uma dignidade para aquela pessoa absurda. A pessoa se sente pertencente, ela está dentro daquilo que a sociedade o tempo inteiro introjeta sobre o que é feminino e o que é masculino. A gente pode questionar esses lugares? A gente pode questionar esses papéis? É preciso isso para ser feminina? Ou é preciso isso para ser masculino? A gente pode questionar, e eu acho que o questionamento é legítimo e deve ser feito. Mas não significa que a gente vai questionar agora, que a gente vai mudar os padrões que estão colocados. Não fomos nós que inventamos as regras. Não fomos nós que dissemos o que é feminino, o que é masculino. E pra gente ter que destruir tudo isso sozinho, às vezes é um baita desafio. Então eu fiz alguns procedimentos cirúrgicos, né, como por exemplo prótese mamária, porque acho que traz, até mesmo para você pensar em roupa, né? Você é uma mulher que vai a uma loja comprar uma roupa, as roupas femininas são pensadas para ter seios, as roupas masculinas são pensadas para não ter seios. Então tudo isso é uma questão que você vai avaliando e vai se colocando. Acho que esses procedimentos são legítimos, são necessários. Acho que ninguém merece e precisa ficar refém, dependente dessas questões para se sentir mais mulher, mais bonita, menos bonitas, etc. Mas eu acho que é uma demanda legítima. E é uma demanda legítima que tem que ser atendida, é uma demanda legítima que tem que ser atendida com cuidados, porque aí você citou as questões dos hormônios, do silicone industrial, por exemplo. Então essas meninas que para se afirmarem no seu gênero, para se sentirem bonitas, para se sentirem bem consigo mesmas, não tendo condições de procurar profissionais decentes, acabam indo em clínicas clandestinas, se submetendo a procedimentos arriscadíssimos, que muitas vezes levam à morte, né? Muitas morreram em clínicas clandestinas, colocando silicone industriais, porque é mais barato, porque é mais acessível. Aquelas meninas estavam ali se submetendo àquilo só porque queriam ficar mais bonitas, mais gostosas, não, elas estavam se submetendo ali porque aquilo era parte de quem elas eram. Aquilo
aquilo se diziam sobre o que elas queriam ver no espelho. A não conformidade com a ideia do que é feminino e do que não é feminino. E a gente tem que olhar para isso com mais empatia. Não só como uma questão de estética, mas é uma questão muito mais profunda. Por isso eu defendo que todas possam ter acesso aos procedimentos que façam se sentir melhor, que façam se sentir bem, que façam se sentir bem com a sua própria aparência. E essa é uma exigência que é colocada e imposta o tempo inteiro pela sociedade. O tempo inteiro a gente é bombardeada com uma ideia de normalidade, com uma ideia de padrão. Então, defendo os procedimentos, defendo que possam ser garantidos de forma seguras, que o SUS pudesse oferecer, assim como oferece, mas numa velocidade um pouco maior, com mais seriedade, para que ninguém precisasse se submeter a clínicas clandestinas para se ser quem se é, para se sentir pertencente ao corpo que se tem e à imagem que se é. Então esse é um debate muito delicado, porque ele também permeia as imposições de gênero. Se precisa se parecer a uma pessoa cisgênera, que aí é uma outra discussão que a gente não precisa entrar e percorrer ela aqui agora, porque é uma discussão muito mais profunda e precisaria de muito mais tempo, mas eu acho que são legítimos e que trazem bem-estar, qualidade de vida, no caso de pessoas trans. E no caso de pessoas não trans, também. Porque se você é uma pessoa cisgênera, mas você não tem... Ai, não gosto do formato dos meus seios, isso me incomoda profundamente. Isso também te traz um mal-estar. Você pode ir lá e querer corrigir, ou sei lá, e essa parte do meu corpo eu não gosto e sei que há maneira de corrigir. Por que não corrigir? Se há uma forma de corrigir, a gente tem que combater a compulsoriedade, né? Esse olhar do que é o perfeito. Mas coisas que nos incomodam, que não nos agrada, por que a gente vai ficar também ali dizendo eu sou a maior militante de todas e eu não vou mexer nisso porque eu vou contra... A gente tem que tomar cuidado também com os extremos. A gente não pode ser vítima de uma imposição violenta de padrões, de belezas e exigências inalcançáveis, porque isso é problemático, isso adoece a sociedade e isso nos faz correr numa busca inalcançável, mas a gente também não precisa ser vítima de um ativismo absurdo que não nos permita mexer nisso ou naquilo que pode nos trazer bem-estar, que pode nos melhorar a nossa qualidade de vida, nossa saúde mental. Eu acho que tudo com moderação e bem pesado na balança é possível, é aceitável e deve ser permitido. Porque o acesso à saúde, para nós, ainda é muito negado. O acesso a conseguir uma consulta com endocrinologista, hoje, nas grandes capitais, como você bem colocou, Rio, São Paulo, que a gente tem ambulatórios especializados, talvez essa realidade seja um pouco diferente. Mas mesmo assim, as consultas são muito espaçadas, a demanda é muito grande e etc. Mas para o resto do país, essa ainda segue sendo uma realidade. Nós, primeiros, não temos nas portas abertas das UBSs, por exemplo, médico-endocrinologistas que atendam com conhecimento de causa a parcela da população transexual e travestis e que façam acompanhamentos de hormonioterapia. Muitos deles se negam a atender, inclusive, transexuais e travestis, a relatos, conheço várias, ou por desconhecimento, não sei, não tem esse conhecimento, ou por preconceito mesmo, porque não querem, porque não vão lidar com essa parcela da população. Aí nós temos poucos médicos que são especializados, e aí são médicos que atendem em particular, e nós estamos falando de uma parcela da população que não tem emprego, que não tem acessos econômicos, que não conseguem acessar. Por isso a discussão também da política pública para que hajam endocrinologistas que atendam a população trans com respeito, com dignidade, que conheçam, que busquem saber, porque esse é um corpo que tem as suas particularidades. Nós estamos falando de um hormônio sintético entrando em determinado sistema endócrino, que precisa ser avaliado, olhado com atenção, com cuidado, e que não é algo mirabolante. É só você pensar, olha, aqui nós temos esse corpo, nós temos este sistema endócrino que vai receber determinado tipo de hormônio sintético, quais são os efeitos, quais são as dosagens, qual é o melhor. Eu nunca tive isso. A minha vida inteira passei com as receitas das ruas, aquilo que funcionou para uma, funcionou para outra, tomando hormônios que hoje a gente sabe que não são os melhores hormônios, que têm efeitos colaterais gravíssimos, gigantescos, e isso é muito grave. Isso é grave porque isso também é sobre saúde pública. Nós estamos dizendo, associado muitas vezes com álcool, com drogas, com tabaco, cigarro, né? A gente sabe que existe um índice de tabagismo gigante nessa parcela da população e não se fala sobre isso.
Até porque nós estamos falando de uma parcela da população que a expectativa de vida dela é de 35 anos de idade e que a sociedade compactua com isso. Existe um ódio cultural contra essa parcela da população. Então por que a gente vai olhar para a saúde específica dessa parcela? Então eu passei a vida inteira não tendo esse tipo de atendimento, fazendo o meu tratamento hormonal por conta própria, da maneira como eu achava que era o que daria certo, porque funcionou com as minhas colegas. E agora, muito recente, mas é muito recente mesmo, que eu comecei a fazer o acompanhamento com o endocrinologista. O que eu digo? É super importante que nós façamos esse acompanhamento com um profissional médico, com alguém que nos olhe, que vejam as nossas taxas nos nossos exames e etc. Mas eu também entendo o desespero de uma menina, de um menino, de um jovem que quer fazer o seu processo de transição, que quer se adequar à sua imagem e que não tem acesso a isso, que não tem acesso a esse lugar, que não consegue uma consulta com um médico endocrinologista, que não tem, que mora no interior sei lá, do interior de São Paulo, que seja, porque às vezes o interior de São Paulo já não é a mesma realidade da capital. É preciso discutir as políticas públicas que vão dar dignidade para esse adolescente, para esse jovem. Eu não tenho nada para dizer para ele, sabe? Para o adolescente. Porque eu vou dizer o quê? Ai, não faça por conta própria, procure um médico. Mas não tenho médico e eu não vou, eu não consigo lidar com a minha imagem, eu não consigo lidar com as bads que… O que eu digo é… Para mim mesma, o que eu digo é para os políticos, o que eu digo é para a sociedade. Sigamos lutando para que ninguém precise fazer nenhum tipo de procedimento por conta própria, se harmonizar por conta própria, para que haja médicos endocrinologistas, ginecologistas, urologistas, nos postos de saúde, pronto para atender toda e qualquer pessoa. Não é uma particularidade, um privilégio apenas da população transexual e travestis, mas é para todos os indivíduos. Essa é uma disputa que a gente tem feito dentro do poder público. Estar na política, ser política nesse momento, é tentar garantir minimamente que essa discussão esteja colocada ali. Eu não vou revolucionar a sociedade. E eu não vou mudar estruturas tão poderosas de desigualdade, de corrupção, de dificuldade de acesso com o meu mandato dentro de uma esfera de 513 mandatos, onde a maioria deles lutam contra aquilo que eu acredito e aquilo que eu defendo. Mas eu acho que estar ali e levar essa discussão e pautar essa agenda é importante para que cada vez menos pessoas possam não precisar mais fazer nada por conta própria ou se submeter a algum tipo de risco. Eu adoraria dizer, não faça, procure um médico, procure um profissional, mas isso é um debate… Quase utópico, é quase utópico às vezes, a depender da realidade e do cotidiano. E eu sei o peso que tem na vida daquela e daquele adolescente, daquele indivíduo, a necessidade de passar por aquilo para se afirmar, porque eu sou aquela adolescente, eu passei por aquilo em algum momento. Então eu diria… Procure informação, é isso que eu busco.